Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 34. Tendo passado Jesus novamente para outra banda na barca, concorreu a ele muita gente, e ele estava junto do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, o qual, vendo-o, lançou-se a seus pés e suplicava-lhe com instância: Minha filha está nas últimas. Vem, impõe sobre ela a mão, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o apertava. Então, uma mulher que há 12 anos padecia um fluxo de sangue, que tinha sofrido muito de muitos médicos e tinha gastado tudo quanto possuía, sem ter sentido melhoras, antes cada vez se achava pior, tendo ouvido falar de Jesus, foi por detrás, entre a turba, e tocou o seu vestido. Porque dizia: Se eu tocar, ainda que seja só o seu vestido, ficarei curada. Imediatamente parou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo estar curada do mal. Jesus, conhecendo logo em si mesmo a virtude que saíra dele, voltado para a multidão, disse: Quem tocou os meus vestidos? Os seus discípulos responderam: Tu vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E Jesus olhava em roda para ver a que tinhas feito isso. Então a mulher, que sabia o que se tinha passado nela, cheia de medo e tremendo, foi prostrar-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Jesus disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curado do teu mal. Palavra da salvação. Comentário Marcos 5, de 21 a 34, São Beda. Eis para onde se dirigia a pergunta: para que a mulher confessasse a verdade de sua longa infidelidade e da abrupta credulidade e cura. E assim ela é confirmada na fé e dá aos outros o exemplo. Segue-se. Jesus disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada do teu mal. Ele não disse: Tua fé vai te salvar, mas sim te salvou. Como se dissesse: No que acreditaste, já te tornaste salva. Mas, quando se dirige o Senhor para curar a menina, é comprimido pela turba, pois, oferecendo advertências salutares ao povo da Judéia, é acabrunhado pelos costumes nocivos do povo carnal. Já a mulher com fluxo de sangue e curada pelo Senhor é a igreja, a arrebanhada das nações. Com efeito, o fluxo de sangue pode ser adequadamente compreendido como o que se pratica tanto em função da mancha da idolatria, quanto do deleite da carne e do sangue. Mas, enquanto o Verbo de Deus decide salvar a Judéia, o povo gentil, com segura esperança, arrebata aos outros a salvação preparada e prometida. Uma única mulher crédula toca o Senhor, pois aquele que é acabrunhado por diversas heresias ou costumes perversos somente é venerado fielmente pelo coração da Igreja Católica. E a Igreja dos gentios vem por detrás, pois, não vendo o Senhor presente na carne, chega a graça de sua fé, depois de consumados os mistérios de sua encarnação, e assim, merecendo pela participação nos seus mistérios, ser salva dos pecados, como que por um toque em seu vestido, estancou a fonte de seu sangue. O Senhor, por seu turno, olhava em roda para ver quem tinha feito isso, pois julga dignos de seu olhar e sua misericórdia todos aqueles que merecem ser salvos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 43. Ainda ele falava quando chegaram de casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu. Para que incomodar mais o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido o que eles diziam, disse ao príncipe da sinagoga: Não temas, crê somente.
E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do príncipe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que estavam chorando e fazendo grandes prantos. Tendo entrado, disse-lhes: Por que vos perturbais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E zombavam dele. Mas ele, tendo feito sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que o acompanhavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente se levantou a menina e andava, pois já tinha 12 anos. Ficaram cheios de grande espanto. Jesus ordenou-lhes rigorosamente que ninguém o soubesse. Depois disse que dessem de comer à menina. Palavra da salvação. Comentário: Marcos 5, de 35 a 43. São Beda. Com efeito, para os homens que não puderam animá-la, ela estava morta. Para Deus, dormia. Ele, em cuja disposição tanto a alma vivia, quanto repousava a carne que iria ressuscitar. Daí surgiu o costume entre os cristãos de chamar os mortos, de cuja ressurreição não se duvida, de aqueles que dormem. Segue-se, e zombavam dele. E uma vez que preferiam zombar da palavra daquele que ressuscita e anela crer, merecidamente são expulsos como indignos de ver o poder do que ressuscita e o mistério da ressuscitada. Por isso se segue. Mas ele, tendo feito sair todos, tomou o pai e a mãe da menina. Já em sentido místico, uma vez salva a mulher do fluxo de sangue, logo em seguida anuncia-se que a filha do chefe da sinagoga está morta. Pois, enquanto a igreja dos gentios, purificada da mancha dos vícios, em função do mérito da fé, é denominada filha, imediatamente a sinagoga é libertada do zelo da perfídia e da inveja. Da perfídia, pois, não quis crer em Cristo. Da inveja, pois, afligiu-se porque a igreja creu. E o que diziam os mensageiros ao chefe da sinagoga? Para que incomodar mais o mestre? Hoje é dito por aqueles que veem a condição da sinagoga, abandonada por Deus, de modo que não creem que possa ser restaurada, e por isso julgam que não se lhe deve suplicar pela ressurreição dela. Mas se o chefe da sinagoga, isto é, a assembleia dos doutores da lei, quiser crer, também a sinagoga a ele submetida será salva. E uma vez que a sinagoga perdeu a alegria da habitação do Senhor, como recompensa por sua infidelidade, ela como que jaz entre os que choram e gritam. Mas, segurando a mão da menina, o Senhor a fez levantar. Pois, a não ser que antes sejam purificadas as mãos dos judeus, que estão cheias de sangue, a sinagoga morta não ressurgirá. Na cura da mulher hemorroíça e no reerguimento da menina, mostra-se a salvação do gênero humano, que foi dispensada pelo Senhor de tal modo que, primeiramente, alguns de Israel viessem à fé. Depois entraria a plenitude das gentes, e assim todo o povo de Israel será salvo. E a menina tinha 12 anos, ao passo que a mulher tinha sofrido por 12 anos, pois os pecados dos que não creem apareceram no início da fé dos que creem, razão pela qual foi dito: creu Abraão em Deus e lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. E deve-se notar que faltas mais leves e cotidianas se podem curar pelo remédio de uma penitência mais leve. Daí que o Senhor tenha ressuscitado com uma voz muito dócil a menina que jazia num quarto, dizendo: Menina, levanta-te.
Mas para que pudesse transpor a barreira do sepulcro de um morto de 4 dias, retumbou com o espírito, perturbou a si mesmo e derramou lágrimas. Com efeito, quanto mais grave a morte da alma, tanto mais enérgica é a necessidade de que persista o fervor do penitente. Mas também se deve notar que a culpa pública exige um remédio público. Por isso, Lázaro, chamado de dentro do sepulcro, foi visto pelo povo. Já os pecados leves podem ser apagados por uma penitência secreta. Por isso, a menina que jazia em casa levantou-se diante de poucas testemunhas, às quais se ordenou que o fato não fosse divulgado a ninguém. Também a turba é expulsa para fora, para que a menina seja ressuscitada. Pois, se antes não for expulsa dos locais mais secretos do coração, a multidão de preocupações mundanas, não ressurge a alma que, interiormente, jaz morta. E convenientemente ela se levanta e anda, pois a alma ressuscitada dos pecados não deve apenas erguer-se das imundícies das más ações, mas também progredir nas boas obras, e logo se faz necessário que seja saciada com o pão celeste. Vale dizer que seja feita participante da palavra divina e do altar